Oxalê, e o velho Omulu, a Totobaluaê, e o velho Omulu, a Totobaluaê, a Totobaluaê, a Totobabá, A Totobaluaê, a Totô é orixá. a Totobaluaê, a Totobabá. A Totobaluaê, a Totô é orixá. Olá, eu sou o professor André Luiz, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. E hoje o nosso encontro vem falar de um orixá muito típico da nossa Umbanda. Eu e a Aninha de Oxum, a minha esposa, vamos hoje interagir com vocês. Lembrando que, se as opiniões do seu Pai no Santo for divergente das nossas, ele está certo. Sempre temos que ouvir a orientação do nosso Pai no Santo. Afinal, é ele que nos conduz para a vida espiritual. Hoje, o nosso assunto é Omulu, Obaluaê ou Chapanã. Mas, afinal de contas, quem são esses três orixás? Hoje vamos falar destas divindades. Ou será que é desta única divindade? Dentro do sincretismo católico, Omulu, Obaluaê, está ligado a São Lázaro e São Roque. Ambos são os patronos das doenças, mas também os patronos da cura. Ambos são chamados de O Velho, uma forma carinhosa de se tratar com as nossas ancestralidades. No sincretismo, as figuras deste orixá se interlaçam e trazem correspondência com as figuras cristãs de São Lázaro e São Roque. Apesar de terem algumas diferenças entre elas, possuem também alguns pontos comuns. Entre esses pontos comuns, vamos destacar o Beburu. Mas o que é isso? É a pipoca. Isso mesmo, chamada de flor do velho. Omulu, Obaluaê, é o médico dos seres humanos. É o médico dos orixás. Ele é o velho e é o novo. É médico e é guerreiro. Omulu, Obaluaê, São Lázaro, São Roque. Dois orixás que são apenas um. E ao mesmo tempo, dois. Mas como assim? Os dois orixás são um só, mas podem ser dois ao mesmo tempo. Isso nós conhecemos como o mistério da fé. Algo que não se explica. Também se associa Omulu a São Lázaro e Obaluaê a São Roque, Senhor das doenças e Senhor das curas. Trazem curiosidades como sua árvore sagrada. Notados milagres são registrados, geralmente, às segundas-feiras, o seu dia da semana. E no dia 16 de agosto, assim como nas segundas-feiras e nos rituais de abertura de anos novos, são feitas oferendas ao pé desta árvore, com as pipocas, com os derubuns, flor do velho ou pipoca do velho. Compõe-se como um elemento unificador da existência da energia sagrada e curativa deste orixá. Para diversos fiéis, a flor do velho cura. Vários rituais do candomblé, mesmo da Umbanda, utilizam a flor do velho, as pipocas. Elas são elementos indispensáveis para limpezas feitas em terreiros e na porta das igrejas. Isso mesmo,
igrejas católicas como a de São Lázaro, por exemplo, que fica na Bahia. A existência de Obaloaiê, ou Omulu, é datada desde os tempos anteriores à Idade do Ferro. É chamado de rei, de senhor da terra, e é chamado também de filho do Senhor. Rejeitada a utilização de utensílios de metal em algum dos seus rituais. Mas por quê? Porque o Omulu data de antes da existência do aço, do ferro, do metal. Na Umbanda, Obaloaiê se desdobra também com o nome de Omulu, o Senhor das Palhas. Orixá vindo lá da região de Daomé. E muitas vezes ele é sombrio, severo, terrível caso não for devidamente cultuado. Ao mesmo tempo, este orixá é pai bondoso, fraternal para aqueles que são merecedores, através de gestos humildes, gestos honestos, gestos leais. Enquanto Nanã decanta os espíritos que irão encarnar, Obaloaiê estabelece o cordão energético que une o espírito ao corpo. Omulu, Obaloaiê ou Chapanã. Os nomes são praticamente intercambiáveis, referem-se ao mesmo arquétipo e correspondem à mesma divindade. Um dos mais temidos orixás comanda as doenças e comanda também a saúde, assim como Nanã tem relação com a morte. Tem o rosto e o corpo coberto de palha da costa, para esconder as marcas deixadas pela varíola. Mas em outras circunstâncias, com a varíola já curada, já controlada, já cicatrizada, ele não pode deixar ser olhado de frente, porque ele representa o próprio brilho do sol. Experimente olhar para o sol. Seu símbolo é o xarará, um feixe de ramos de palmeira enfeitadas com búzio. A propósito, esta árvore é conhecida como árvore de Omulu. E ela está presente sempre nos terreiros de Candomblé e também na frente da igreja aonde se cultua São Lázaro e São Roque. Obaloaiê é a forma mais jovem deste orixá. Omulu é a forma mais velha. E Chapanã? Chapanã é um nome proibido no Candomblé. Não devemos pronunciar esse nome em hipótese alguma. Ele não pode ser pronunciado, pois pode atrair doenças. Essa distinção entre Omulu e Obaloaiê, ela se aproxima muito das formas básicas também do nosso amado Oxalá. Quando se fala Oxalá, vamos nos arremeter direto ao crucificado. Mas quando eu falo Oxalaguian, eu estou me falando do Oxalá jovem, o orixá jovem. Mas quando eu falo Oxalufã, é a forma mais velha do mesmo orixá, como nós já vimos quando estudamos este grande orixá. Quando se fala em Obaloaiê, se fala diretamente do deus da varíola,
que não seria uma única doença sobre o controle de Obaloaiê. Simplesmente, esta epidemia que aconteceu no povo africano foi a mais devastadora e perigosa conhecida pelos habitantes de lá, pela comunidade africana. Naquela época, não se conhecia outro tipo de doença. Naquela época, a epidemia mais forte era a varíola. Surgiu assim, então, Obaloaiê. Surgiu assim, então, Omulu. Aonde? Nos Dalmeanos. Enquanto os orixás iorubanos são extrovertidos, enquanto os orixás iorubanos são passionais, enquanto eles são alegres, humanos e cheios assim de pequenas falhas muito parecidas que identificam-os como os humanos. As figuras de Daomé não. As figuras de Daomé, como Irocô, Oxumaré, Nanã, Omulu, Obaloaiê, são figuras da cultura GG e não iorubanos. A visão deste orixá é do castigo. Se um ser humano falta com ele ou com um filho de santo, enganado, pode ter certeza, por ele será castigado com violência, com determinação. Mas isso é só uma lenda. Ocorre porque na época dos Dalmeanos só se educava através da força, através do castigo, através da punição. Hoje, Omulu, Obaloaiê, tem uma outra conotação para nós umbandistas. Afinal de contas, ele é um orixá, e orixá é amor. Obaloaiê, Omulu, são amores, inteiramente tomados de amor. Sem castigo, sem punição, educam através do amor. Pierre Verger sustenta que a cultura de Daomé é muito mais antiga que a cultura de Yorubá. A antiguidade dos cultos de Omulu e de Nanã são marcadas por rituais de sacrifício de animais, que para eles eram oferecidos. Esses rituais eram realizados sem o emprego de instrumento de ferro. Sacrificava-se sem o uso de armas de ferro. Afinal de contas, nesta época, não se conhecia o ferro. Mas por que sacrificava-se animais? Por que fazia-se então o sacrifício para os animais? O sacrifício dos animais, o sacro ofício, vem da época aonde o ser humano dava o que ele tinha de melhor. E a única coisa que ele tinha de melhor era o seu alimento. E nessa época, os homens se alimentavam basicamente de carne. Então, daí surgiu o sacrifício dos animais. Era ofertado aos deuses aquilo que ele tinha de melhor, a carne dos animais que eles tinham caçados. Voltando ao assunto de Omulu, essas duas divindades faziam parte de uma civilização muito anterior à chegada do ferro, tanto Nanã quanto Omulu. A chegada do ferro data também a chegada de Ogum, que já é um orixá iorubano. Uma das lendas de Obaloaiê, o rei da terra, diz que ele é filho de Nanã, mas foi criado por Iemanjá, que acolheu com todo carinho, pois ele foi
rejeitado por sua mãe por ser manco, feio, coberto de feridas, e é uma divindade da terra dura, da terra seca, da terra quente. Omulu é chamado de o Velho, mas com todo prestígio. Está ligado diretamente ao sol. Detém a doença e a cura. Com o seu xarará, expulsa pestes e todo o mal. Omulu é o médico dos pobres. Esta grande potência astral, inteligente, quando relacionada à vida e à cura, recebe o nome de Obaluayê, ou Obaluaê, ou Abaluaê. Tem sobre o seu comando uma legião de espíritos que atuam nesta mesma irradiação. Atua em linhas de trabalhadores do grande laboratório do espaço, verdadeiros cientistas, verdadeiros médicos, verdadeiros enfermeiros. Preparam os espíritos para a nova encarnação. Em nossas doenças físicas, eles atuam junto com os profissionais da saúde, trazendo o bálsamo necessário para o alívio das dores daqueles que sofrem. É guardião das almas que ainda não se libertaram da matéria. Na hora do desencarne, eles vêm nos ajudar a desatar os nossos fios de agregação astral físico, o tal cordão de prata. Aquele que nos liga, aquele que faz a ligação do perispírito ao corpo material. Os comandados de Omulu são responsáveis pelo pré e pós-morte física. Trabalham em hospitais, cemitérios e necrotérios. Envolvem esses lugares com poderosos campos de força fluídicos, magnéticos. Não deixam que espíritos vampirizadores, verdadeiros espíritos dos vampiros, os quiumbas, aqueles que são desqualificados, se aproximem das energias do dupletério, daquele ser que entrou em falecimento. Omulu é chamado de meu velho. Esta ancianalidade de Omulu deve ser entendida como repositório de sabedoria associado ao seu poder sobre a vida e a morte. Se encontrarem um velho aí, tomem a sua bênção. Edson Carvalho, cientista, que estuda as lendas africanas, diz que o povo negro da cidade não confiava no tratamento dado nos hospitais. E aí nós vamos entender por que Omulu, Obaluayê, é o rei da morte, o rei das doenças. Então, como lá na cidade não se confiava no tratamento dado aos africanos, aos negros nos hospitais, e que em casa teriam melhores condições mais dignas, condições mais humanas, distantes das indigências, das negligências dos hospitais, distante dessa degradação, pois os hospitais, os leitos hospitalares, eram lugar de terrível conspiração
contra os negros. Eles preferiam mesmo estar sobre os leitos dos lares, aonde seriam melhor tratados e, acima de tudo, amparado do velho mundo. Por quem? Pelo velho orixá. Universalmente, as casas de saúde, que antes eram territórios majoritariamente de brancos. Então, chamar um orixá de meu velho é uma das maneiras mais respeitosas de se dirigir à entidade, reconhecendo a sua superioridade. E aquele corpo coberto de palha? Sim, aquele corpo coberto de palha representa a simplicidade. Tem um significado expressivo. Segundo o pai de santo, Paim, do alto do abacaxi, aonde o Omulu desce para abençoar os seus filhos, verifica-se que as palhas, da cabeça aos pés, devem ser entendidos como uma riqueza. Valores incalculáveis nas roupas das palhas da costa, importadas do continente africano, que cobrem o Omulu da cabeça aos pés, deixando o seu corpo, ou o corpo do iniciado no culto, distante dos olhos humanos. Sabe por quê? Porque lá existem pérolas que são escondidas por baixo das roupas da palha do rei. Pérolas, a pedra de Omulu, a pedra que nasce a partir de uma doença contraída por uma espécie que vive no barro de Nanã, uma concha, representando as águas de Iemanjá e o barro tenro de Nanã. É lá que nascem as pérolas que são santificadas por Omulu. E as pipocas? Para que servem as pipocas que oferendamos a Omulu? As pipocas servem para garantir a paz, o bom fluido, o embelezamento da cena sagrada diante a limpeza espiritual. Antes da existência das pipoqueiras elétricas, a flor do velho era aberta, preparada, torrada em uma panela com areia branca, obrigatoriamente sem qualquer gordura de qualquer espécie. A flor do velho abria com a temperatura correta. Em meio à limpeza da areia branca, a correta fertilidade para germinar. O cuidado seguinte consiste em deixar a pipoca adequadamente livre da areia para o consumo do orixá e também das pessoas. A expertise das cozinheiras eram aprovadas com o uso adequado de uma grande peneira feita de palha, na qual as pipocas eram despejadas. E assim, conhecemos o uso da peneira dentro dos terreiros. Reparem que muitas coisas sagradas são oferendadas e guardadas dentro de peneiras de plástico. Peneiras de palha. Estas peneiras de Omulu. Dentro dos procedimentos ritualísticos, para as curas espirituais, o banho de pipoca ocupa lugar em destaque, como se vê
nas indicações de médicos espíritas. Nem todos sabemos das exigências de torrar o milho para transformar em pipoca. Sem gordura, a tradição se transforma e se mantém em energia sagrada. Até mesmo nas manifestações do sincretismo religioso católico, inclui-se a pipoca como forma de homenagear e como forma de purificação. Na Umbanda, este orixá toma a personalidade da caridade, das doenças, sendo considerado o orixá da saúde. Vamos conhecer agora algumas características dos filhos de Omulu, de Obaluayê. Atribuições, primeiro. Muitos associam o divino Abaluayê apenas com o orixá curador, que ele realmente é, pois cura mesmo. Mas Obaluayê é muito mais do que já descreveram. Ele é o senhor das passagens de um plano para o outro, de uma dimensão para outra, e mesmo do espírito para a carne e vice-versa. As características dos filhos de Obaluayê. Ao senhor da doença é relacionado um arquetipo psicológico derivado de sua postura na dança. Se nela Omulu, Obaluayê esconde dos espectadores suas chagas, não deixa de mostrar pelo sofrimento implícitos em sua postura. Arquetipicamente, lega a seus filhos tendências ao masoquismo. Segundo Pierre Berger, define os filhos de Omulu como pessoas que são incapazes de se sentirem satisfeitas quando a vida corre tranquila para elas. São pessoas que, em certos casos, se sentem capazes de consagrar ao bem dos outros, fazendo completa abstração de seus próprios interesses e necessidades vitais. No candomblé, como na Umbanda, tal interpretação pode ser demais restritiva. A marca mais forte de Omulu, Obaluayê, não é a exibição de seu sofrimento, mas com o convívio com ele. Outra forma de extravasar seu arquetipo, um filho do orixá menos negativista, pode apegar-se ao mundo material de forma sôfrega, mas de todos estivessem perigosamente contra ele, como se todas as riquezas lhe fossem negadas. Geralmente um comportamento obsessivo em torno da necessidade de enriquecer e ascender socialmente. Mesmo assim, um certo toque do reconhecimento e da autopunição de Omulu Obaluayê serão visíveis em seus casamentos. Não raros se apaixonam por figuras extrovertidas e sensuais. Gostam de ver seu amado brilhar, mas o invejam e ficam vivendo com muita insegurança, pois julgam o outro fonte de paixão e interesse de todos. Assim como o San, as pessoas desse tipo são basicamente solitárias, mesmo tendo um grande círculo de amizades, frequentando o mundo social, seu comportamento seria suficientemente aberto e intimamente fechado. O filho do orixá oculta sua individualidade com uma máscara de austeridade, mantendo até uma aura de respeito e de imposição, de certo medo aos outros. Entretanto, podem ser humildes, simpáticos e caridosos. Assim é que
que é na Umbanda este orixá. Toma a personalidade da caridade na cura das doenças, sendo considerado o orixá da saúde. O tipo psicológico dos filhos de Omulu é fechado, desajeitado, rústico, desprovido de beleza ou de charme. Tem considerável força de resistência e é capaz de prolongados esforços. Geralmente é um pessimista. Quando tem seus objetivos determinados, é combativo, é obstinado em alcançar suas metas. Quando desiludido, reprime suas ambições, adotando uma vida de humildade, de pobreza voluntária, de mortificação. É lento, porém perseverante, firme como uma rocha. E essas são apenas uma das características dos filhos de Obaluaê. Lembrando que, muitas vezes, nós nos apegamos a outras características. Eu posso falar de mim mesmo? Eu sou filho de Oxóssi? Acho lindo as matas, mas prefiro as águas. Mas por que isso? Por que eu carrego o meu pai Oxóssi, mas eu tenho uma atração muito grande pelas águas? Não importa. Muitas vezes você carrega característica de seus tios, de seus avós, e nem sempre características dos seus pais. Vamos conhecer então algumas comidas típicas deste orixá. Feijão preto, desde que ele seja com cebola ralada, camarão seco, azeite de dendê. Lubagé, aquele o lubá, quer dizer aceitar, o jé, comer. Então, o lubagé não é assim uma comida específica. O lubagé, ele é um banquete oferecido ao Obaluaê. Dentro do bagé, temos o berém. O berém é um milho cozido enrolado em folhas de bananeira. Também é oferecido carne de bode e pipoca. É uma oferenda coletiva para os filhos dos orixás, filhos da terra e suas ligações, como Omulu, como Obaluaê, como Nanã, isto mesmo, como Nanã e como Oxumaré. E assim, nós conhecemos um pouco do meu grande pai Obaluaê. Assim, conhecemos um pouco mais do nosso amigo Omulu, Atotô Abaluaê. Silêncio, ele está entre nós. Venha me valer.